Patrícia Rossi, analista comportamental conosco aqui nos estúdios. Eu acabei de brincar aqui com a Patrícia que ela chega no meio de um fuzuê aqui, né? E certamente a Patrícia chega já assustada com a situação, mas ela está acostumada, né, a lidar com esse tipo de situação. Patrícia, é um prazer recebê-la mais uma semana. Muito obrigado por estar aqui conosco e poder tratar de assuntos tão importantes. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde a toda a nossa audiência, a Gabi, Luizão, né, Serginho e todos vocês que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Léo, relaxa, é a vida como ela é, não é verdade? Do jeito que tem que ser. É, do jeito que é, e é assim que tem que ser. Pois é. Ô Patrícia, hoje nós vamos falar de tecnologia e o mundo infantil e os seus comportamentos. Um assunto, inclusive, muito importante, inclusive para os pais, avós, né, que agora estão nos ouvindo aqui na programação da Rádio Auriverde. Patrícia, já quero começar perguntando para você, o acesso à tecnologia, através do uso de celulares, tablets e computadores, ele traz algum benefício ou malefício? É mais benefício ou é mais malefício para as crianças e adolescentes? Léo, depende. Depende por quê? Eu vou começar explicando e vou começar com uma faixa etária de 5 meses, que foi uma situação que eu vi recentemente e está se tornando cada vez mais recorrente. Se você parar para avaliar uma criança de 5 meses até aí na faixa etária dos seus 6, 7 anos, o uso excessivo de telas para essa faixa etária é extremamente nocivo. Por que nocivo? Porque você observa que a criança nesse período, e até um pouquinho mais nova, ela está no período de aprendizado, ela está desenvolvendo a sua parte cognitiva. Então, se você tira ela desse processo de desenvolvimento cognitivo, que é a parte do lúdico, de brincar, da descoberta, de brincar com outras pessoas, da aceitação do grupo, de aprender a respeitar regras de convívios, de aprender a se defender das outras crianças. Então, você observa o que você está tirando dessa criança quando você tira ela desse processo de desenvolvimento intelectual e cognitivo e passa ela no convívio da tela, só lá assistindo alguma coisa na tela, ou no celular, que é muito comum, ou no tablet, que é uma das coisas que eu vejo bastante, que é muito interessante. Quanto menor a criança, maior a tela. Ou é a maior a tela do celular, ou é a maior a tela do tablet. E quando eu vi essa criança aí, que devia ter os seus 4 meses e meio para 5 meses, a agilidade com que ela estava tocando na tela para mudar, eu fiquei um tanto quanto chocada, porque ela já desenvolveu essa habilidade, mas outras habilidades que ela teria que estar desenvolvendo nesse despertar da sua primeira infância, está sendo tolhido dela, está sendo tirado dela, né? Então ela teria que estar lá no meio de brinquedos, descobrindo formatos, montando peças, brincando, interagindo, e não ali. Ela estava ali paradinha, só com o dedinho dela, observando as cores. E isso, a longo prazo, ele vai trazer aí um malefício terrível, né? Principalmente com aquela falta, né, de experiência cognitiva, que nós conversamos há algumas semanas atrás, né? Falta bagagem intelectual, falta bagagem para a pessoa poder se relacionar no mundo real. Vai ter uma experiência no mundo virtual, mas não vai ter uma experiência no mundo real. E isso acaba trazendo também, Patrícia, como você disse, o celular se tornou a grande babá de hoje em dia. Eu preciso fazer alguma coisa, dá o celular para a criança, né? Isso acaba tendo um reflexo também no relacionamento interpessoal, né? Então, ou seja, no relacionamento com outras pessoas. As crianças acabam tendo dificuldade de conversa, acabam tendo dificuldade em diálogo, em tratamento, né? Então, tudo isso acaba sendo também prejudicado por conta de um uso excessivo dos aparelhos eletrônicos e não convivência com outras crianças da mesma idade, com os mesmos gostos e tal. Então, isso também acaba sendo um reflexo negativo no uso excessivo, né? Totalmente. Foi exatamente isso que eu disse em outras palavras. Você foi muito pontual. Porque o que acaba acontecendo? A criança, ela
passa a criar um isolamento. Ela vive num isolamento social. Então, ela não se socializa com outras crianças e com outras pessoas. Então, o celular ou o tablet, ele se torna babá. Então, qual é o contato que a criança tem com o mundo? Só aquilo que ela está vendo no celular. Então, ela começa a ter dificuldade de se relacionar com outras crianças, ela tem dificuldade de nominar os seus sentimentos, as suas emoções, ela tem dificuldade de entender o que está acontecendo ao seu redor, ela se isola das outras pessoas, ela se torna uma pessoa solitária. Aí tem outras coisas que a gente vai discorrer. Mas, Léo, eu falei só da parte infantil, dessa primeira infância, mas eu tenho que falar também da parte da pré-adolescência, da adolescência e do processo de se tornar um adulto, do processo de adultecer, que para mim é o mais perigoso. O que seria mais perigoso, Patrícia? O que acontece? Essa facilidade que essa faixa etária tem em ter acesso às mídias sociais traz a ela uma facilidade muito grande ao acesso à pornografia e à sexualidade, né? Então a gente entende que essa parte ainda é um tabu, né? Não se ensina a parte sexual para os filhos, ou em casa ou em escola, e isso está cada vez mais difícil. Então, qual que é o primeiro acesso que as crianças, esses jovens têm à sexualidade? A pornografia. Então, isso cria nessas crianças, né, que estão sendo desenvolvidas, uma sexualidade distorcida, a ponto de eles terem dificuldade de entender as suas opções sexuais. E tudo isso também vem do uso excessivo das telas, né? Se você não monitora o que seus filhos estão assistindo, você está correndo um risco muito grande de trazer aí algo para a tua casa que você não quer, principalmente nesse momento dessa faixa etária, que existe muita curiosidade sobre o sexo, sobre a sexualidade. Então, o acesso à pornografia para esse meio está sendo muito fácil. Isso é muito perigoso. Agora, Patrícia, quais os problemas de saúde que podemos destacar pelo mau uso das telas? Problemas de saúde, problemas de visão, problemas de audição causado por longo período de utilização do fone de ouvido, isolamento social, depressão, obesidade, quadro excessivo de ansiedade, né? São várias coisas. Tem um que eu achei muito interessante, que é a síndrome do pescoço caído. Acho que se eu não me engano é esse nome mesmo, síndrome do pescoço caído. O que acontece? Você passa muito tempo com a sua cabeça baixa, olhando as telas, e aí acaba que você coloca toda a força do seu pescoço e da sua cabeça na sua coluna. E isso vai te causar problemas de coluna e outros problemas também. Então, são muitas dores de cabeça constantes, né? Então, são muitos problemas. É tendinite, pelo movimento que você faz a passar a mudar de tela. Então, são muitos problemas de saúde, Léo. É uma coisa muito séria, tem que ser visto com muito cuidado isso. E estamos conversando com a Patrícia Rossi aqui na programação da Rádio Auriverde, ela que é analista comportamental, e nós estamos falando sobre tecnologia e o mundo infantil e os seus comportamentos. Ô Patrícia, quais os problemas comportamentais que são causados por esse mau uso? Nós temos os problemas de saúde e também os problemas comportamentais. Já citamos aqui, inclusive, algumas ações, né, algumas coisas que acontecem, né, depois que as pessoas acabam terceirizando o cuidado dos filhos para a tela, para o celular, para os tablets. Quais são os problemas comportamentais, ou os principais deles, né, que acabam trazendo transtorno para a vida da pessoa, dessa criança ou desse adolescente que está ali formando, né, a sua intelectualidade, né, o seu caráter e coisas desse tipo? Léo, eu trouxe alguns que eu considero os mais importantes. Primeiro é a falta de empatia. A criança não desenvolve empatia, nem a criança, nem o adolescente, porque a empatia que ele vai desenvolver é em cima daquilo que ele está aprendendo, é em cima daquilo que ele está sendo programado. Então você observa aí que tem muitos programas nos canais de YouTube que é um verdadeiro processo de desconstrução do ser humano. Então, uma das coisas que a pessoa perde é a falta de empatia.
o isolamento social, que esse é o mais grave, né? A questão dela se tornar uma pessoa muito imperativa, muito agressiva e principalmente muito imediatista. A ponto, Léo, de você, já tem estudos sobre isso que eu vou falar, de crianças que estão sendo estudados comportamentos de criança aí na faixa dos seus 3, 4 anos, que não conseguem mais assistir um desenho animado aí que tenha mais do que meia hora, 40 minutos. Eles não conseguem sentar para assistir um desenho animado, que era coisa que antes a criança ficava ali 2, 3 horas assistindo. Você não consegue mais prender a atenção da criança assistindo um desenho animado durante esse período. Então, é uma criança que se torna imediatista. As coisas têm que acontecer ali rapidamente, rapidamente. Se não for dessa forma, não tem interesse. Então, agora você imagina quando ela se tornar um pouco mais adulta e quando ela for para o mundo para realmente exercer a sua profissão, exercer sua atividade ou construir a sua família, que ser humano vai ser um ser humano deprimido, um ser humano que não consegue se socializar, um ser humano que se frustra porque as coisas não acontecem rapidamente, um ser humano que não suporta viver em sociedade, um ser humano que não consegue receber críticas. Então você imagina, todo esse processo, o que você vai ser lá na frente, está sendo construído agora. Então, hoje a gente ainda não consegue ver esses reflexos, mas daqui 10, 15, 20 anos, a gente vai conseguir entender os reflexos dessa tecnologia, a parte nociva da tecnologia. E Patrícia, como seria o uso ideal da tecnologia para as crianças e adolescentes, do seu ver? Seria de forma monitorada, você monitorando tudo aquilo que o seu filho está assistindo e estabelecendo o tempo. Vamos supor, eu não sou favorável a você tirar a criança da tecnologia, porque você não pode fazer isso, porque a gente vive num mundo tecnológico hoje. Tem várias profissões nascendo aí a todo instante, toda hora, que deriva da tecnologia. Então você não pode tirá-los da tecnologia, mas você também tem que inseri-los na tecnologia de forma gradual, de forma responsável. Esse seria o ideal. Então, imagine uma criança no processo de alfabetização. A introdução de tela seria interessante no processo de alfabetização durante um período determinado, né? Mas ela tem que ter o período para desenvolver outras atividades, principalmente fora de casa, né? Praticar um esporte, desenvolver uma habilidade musical, isso ajuda nas inteligências, porque nós temos vários tipos de inteligências, Léo. Nós temos a inteligência espacial, nós temos a inteligência linguística, a matemática, a intrapessoal e a interpessoal. Então, essas inteligências, elas são incentivadas e desenvolvidas nesses ambientes que eu estou te falando. Agora a Gabi de Ângelo também tem questionamento sobre esse assunto que é importantíssimo, né, Gabi? Sim, Paty, boa tarde. Boa tarde. Paty, eu tenho 2 perguntas para você. A primeira, Paty, é o seguinte, ao meu ver, uma criança que nasce, por exemplo, cresce, né? Brincando, por exemplo, com tijolinhos de plástico, bonecas, até mesmo jogos simples assim de tabuleiro, eu acredito que elas são talvez mais estimuladas e conseguem desenvolver uma capacidade melhor do que crianças que crescem ali com muito acesso a telas, onde tem tudo pronto ali para ela só precisa pegar e ver. Você acha, Paty, que o uso excessivo de celulares, até mesmo redes sociais, acaba influenciando na criatividade que essas crianças podem ter no futuro ou não? Com toda certeza, você citou aí no início da sua pergunta. Uma criança que ela está no mundo lúdico, brincando aí com joguinhos, com brinquedos de montar, com quebra-cabeça, ela está desenvolvendo várias inteligências. Inteligência espacial, intrapessoal, interpessoal, logística, matemática, e tem várias aí outras inteligências que eu poderia estar citando. Quando ela é retirada desse mundo, né, que é o processo de construção do intelectual dela, da parte cognitiva, e colocado dentro da tela, onde está tudo pronto, ela não precisa ter processo de criatividade, né? É que nem você pega um livro e dá para uma criança ler o livro físico. O processo criativo que ela vai desenvolver para criar todo aquele cenário na cabeça dela é totalmente diferente se for numa tela. Porque a própria iluminação da tela
já inibe esse processo criativo. Eu fui uma criança que leu muito, eu posso dizer. E a minha segunda pergunta, Paty, eu acho que numa das perguntas do Léo meio que já ficou explicado, mas eu vou tentar deixar ela mais específica. Eu concordo com você que hoje em dia não dá para simplesmente evitar que as crianças e as adolescentes usem a tecnologia, né? Acredito que por dois motivos. Primeiro, porque a criação de uma criança é bem complicada e num momento ali muito cansativo, os pais podem acabar optando por dar tela para a criança, para ter um momento mais tranquilo. E também no social ali da criança, todos os meus amiguinhos têm celular, por que eu não posso ter, né? A minha pergunta, Paty, é a seguinte: existe alguma idade específica em que dar telas, começar a dar aparelhos para as crianças seja um pouco menos nocivo? Tem. Ao meu ver, como educadora, como analista comportamental, eu falaria que é um processo de alfabetização, quando começa a alfabetizar a criança. Porque como a gente está falando da parte de tecnologia, e a gente já entende que essa geração já chega de forma diferente, uma forma de transformar a educação de maneira mais atraente para essas crianças que estão chegando agora é usar o recurso da tecnologia. Mas você observa que é uma tecnologia que ela tem um período de uso, você observa que tem um monitoramento em cima desse conteúdo que a criança vai estar recebendo. E aí, durante esses processos, tem um processo da parte cognitiva, que são os processos onde vai ter música, onde vai ter esporte, onde vai ter outras diversão, tem hora do recreio, que a criançada vai brincar com outras crianças. Então, ao meu ver, eu começaria a introduzir a tela no período de alfabetização. E entenda-se, período de alfabetização não é ali no maternal 1, no maternal 2, no jardim, não, é no período lá do primeiro ano em diante, né? Porque antes eu acho que se torna mais nocivo do que qualquer outra coisa. Obrigada, Paty. Agora, Patrícia, num passado não muito distante, né, nós tínhamos o problema da televisão. Sim. Né? Eu, inclusive, na minha infância, era muito combatido isso, inclusive na igreja, né? Os pastores alertavam ao cuidado com o uso da televisão lá, porque a televisão você não pode escolher, né, o que você quer assistir, ou seja, a novela passa o que ela quer, o que está no roteiro dela e pronto, né? O filme passa o que está no roteiro e já era. E aí você tem que assistir ou consumir aquilo que está sendo oferecido. Então muito foi combatido lá atrás sobre a televisão, mas parece que a questão do celular ela não teve muita importância por parte desses educadores, desses líderes, né? As pessoas disseram o seguinte: talvez não seja tão importante, né? Vamos discutir mais a questão da televisão e deixar de lado o celular. E acabou entrando essa tecnologia de forma sorrateira, né? Nos convívios, na família, na igreja, né? Em qualquer ambiente. Hoje você não faz nada sem um aparelho celular, né? E essa mídia, né? Essa facilidade de hoje você clicar e um clique de tudo, você tem acesso a tudo, certamente ela não foi cuidada lá atrás, né, Patrícia? Eu não sei se esse é o seu entendimento também, mas com a importância que ela deveria ter sido tratada, né? Com toda certeza, Léo. Vamos lembrar lá da janela de Overton, lembra? Da janela do discurso? Vamos colocar um produto no mercado, vamos trabalhar em cima desse produto e tirar a atenção de qualquer outra coisa que está relacionada a esse produto. Eu acho que eu consegui me fazer claro. A televisão chegou numa tela pequenininha, uma TV por casa, preto e branco, se tornou colorida, aumentou a tela, começou a se ter mais aparelho, começou a se separar as famílias, cada um num local, porque trazia esse conforto. Então, já houve toda uma preparação para que, quando essa tecnologia chegasse, não fosse dado ao devido valor a ela. Só que tem um grande detalhe que a gente está esquecendo. Nós somos de uma geração que nós tínhamos pais que eram mais rígidos, né? Então você observa, a televisão passava o que quisesse, mas tinha censura. Sim. Né? Qual era o horário que você ia dormir? 9 horas da noite, a hora que começava a novela. Né? O que se passava durante a tarde? Sessão da tarde, aqueles filminhos com água com açúcar, os desenhos animados que hoje são
tem aí uma grande ressalva em cima disso, mas dentro da nossa inocência lá atrás, tinha coisas que a gente não percebia. Estava conversando isso com o meu marido ontem. Tinha coisas que lá no passado a gente não percebia, porque o tempo que a gente passava assistindo uma TV era muito pequeno. O que a gente fazia? A gente ia tomar banho no rio, a gente ia jogar Betsy, a gente ia jogar bola na rua, a gente ia escorregar em barranco. Lógico que eu estou falando de uma geração, aí eu vou completar 57 anos, mas isso foi o que eu vivi, né? O meu filho, um deles que tem 36, vai fazer 36 anos, ele pegou parte dessa geração, mas ele assistia televisão, mas o período que ele passava assistindo televisão era muito pequeno. Era monitorado, bom, agora você vai jogar bola, agora você vai brincar com seus amiguinhos, agora você vai fazer tarefa, e assim foi, né? Muito diferente do que acontece hoje. É muito comum, os pais chegam numa clínica médica, você olha, o pai chega, ou a mãe chega, ela chega com o celular, o filho chega com outro. Ela fica no celular, ele fica com outro. Eles não conversam, eles não trocam informação, ela não sabe o que ele está vendo. E olha, entenda, eu não estou aqui, e eu gostaria de deixar isso bem claro, destruindo a tecnologia, mesmo porque eu vivo dela, né? Precisa. Eu vivo dela. Hoje não se faz nada sem celular. Eu trabalho com celular hoje. Só que eu sou uma pessoa adulta. E o que eu estou dizendo? Que a gente precisa somente monitorar, porque a internet tem conteúdos maravilhosos, tem conteúdos muito bons que vai te ajudar a desenvolver outras inteligências, melhorar a sua parte intelectual, mas se você é uma criança ou um adolescente, você precisa ser monitorado. Agora, se você é um adulto, você tem escolha, você já tem sua personalidade formada, você vai escolher aquilo que é do seu agrado. É assim mesmo. Patrícia Rossi, conosco aqui na programação da Rádio Auriverde, ela que é analista comportamental, assunto que rende, hein? Patrícia, obrigado pela presença. Como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Então vamos lá, Léo. Primeiro eu vou pedir para minha audiência me dar uma força aí para me ajudar a crescer os meus 2 canais, né? Tem um canal que é Patrícia Rossi Treinamentos, que eu falo da parte comportamental, tem bastante conteúdo ali. Toda semana tem um conteúdo novo. E tem o outro que é Aprendendo com o Senhor, onde eu falo dos comportamentos através do que está escrito na Bíblia e estudo um pouco da Palavra de Deus. Nas redes sociais, Instagram, Patrícia Rossi _oficial, TikTok, Patrícia Rossi _oficial, e o WhatsApp 14 99774 0965. Vai lá, me dá uma força, se inscreve nos canais. É isso aí. Patrícia Rossi volta semana que vem. Paty, beijo pra você e até lá. Muito obrigada a você e toda a nossa audiência. Um beijo grande. Fiquem todos com Deus e sejam muito abençoados. Amém.